Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Brasil, vitória por 1-0, por 2-0, aliás, contra a Colômbia. Jogo que foi muito complicado, tá? No pré-olímpico. Eu não tinha assistido a estreia contra a Bolívia, então esse foi o primeiro jogo que eu assisti da seleção. E a gente vai trazer aqui essa análise dessa vitória contra a Colômbia. Só lembrando, também já foi postado a vitória e classificação do Manchester City contra o Tottenham. Então, antes de tudo, a gente tem que falar como é que... A gente não, né? Eu tenho que falar como é que foi os gols da vitória. Primeiro gol da partida marcado pelo Endrick. O Brasil estava mal no jogo, tá? A Colômbia estava pressionando mais. O John Kennedy recebe a bola, vai para cima da marcação, finaliza, o goleiro dá rebote. O Endrick chega no rebote, finaliza de esquerda, até deu uma escorregada, pareceu que chutou com os dois pés, quase. Foi um lance meio estranho, mas importante aí que foi o gol. E o gol do John Kennedy já na reta final do jogo, Colômbia pressionando, buscando empate, até porque ele teve um início muito ruim nesse pré-olímpico. E aí o Gabriel Peck, né, o Peck, talvez deveria ser até titular desse time. Ganha a jogada pela esquerda, encontra um excelente passe para o John Kennedy, ele chega finalizando de primeira e faz o gol do Brasil. Cara, eu acho sensacional esse duplo de ataque, John Kennedy e Endrick. Para mim, os dois deveriam ser convocados para a seleção principal, tá? Eu sei que o John Kennedy muitas vezes é reserva do Fluminense, mas ele é reserva não é por causa do futebol dele, é por causa de estratégia de jogo. Um cara que entra no gás contra um adversário que já está mais cansado. Porque por futebol ele é titular. Não à toa fez gol do título e tal. Não sei nem como é que ainda está no Fluminense e ainda não foi vendido. E o Endrick eu não preciso nem dizer, talvez é o jogador que tem maior expectativa no mundo inteiro para o futebol que ele vai apresentar. Tem tudo para ser um dos grandes jogadores do futebol atual. Futebol atual daqui 2 anos é sacanagem. Do futebol futuro, daqui a 2 anos, eu acho que mais ou menos 2 anos, dois anos e meio. Lá no Real Madrid ele deve ser um dos principais jogadores do mundo. Enfim, vamos aqui fazer a nossa análise, os principais destaques. Começando pelo gol, o Mikael, tá? Foi muito bem na partida. Principalmente a grande jogada de perigo da Colômbia foi uma batida de escanteio, que eu acho que foi o Ceballos, o zagueiro, que tinha ganhado de cabeça. O Mikael faz uma grande defesa. Foi até que meio que no meio do gol, mas foi muito forte, ele teve que ter muito reflexo e conseguiu fazer a defesa. O Kelvin foi na direita, fez um bom primeiro tempo, já no segundo tempo caiu, tá? Não foi tão bem. Na esquerda, o Kaique Bruno foi muito bem, tá? Na parte defensiva, do jogador do Cruzeiro, né? Muito bom jogador. Gostei do futebol do Arthur Chaves, tá? Não conhecia, mas parece ser bom jogador. O Michel saiu machucado ainda no primeiro tempo, né? O Maurício, aberto pela direita. No Inter ele normalmente joga mais centralizado, né? Mas muito importante na parte da recomposição, na hora de prender a bola. Tá? Ele é um jogador muito inteligente e foi muito bem nesse quesito. Do meio pra frente nem produziu muita coisa. Mas na parte de prender a bola, segurar o jogo, esfriar o jogo, foi muito bem. O Andrei Santos, pô, merece uma vaguinha ali em uma novela, pô. Porque é um excelente ator. Velho, ele simulou umas 3, 4 jogadas que, pô, parecia que ele tinha levado um tiro, cara. Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. E era assim, descarado, pô. O cara nem tocava nele, ele se jogava, simulava. E conseguia enganar o juiz, cavou até amarelo pros caras. Enfim, simulou muito bem e com a bola no pé conseguiu fazer uma partida boa. Do lado dele, o Marlon Gomes, para mim, foi melhor, tá? O jogo do Marlon Gomes foi espetacular, jogou demais. Tanto na marcação, mas principalmente quando ele entrava no meio da zaga para distribuir o jogo, espetacular, jogou demais. E na reta final do jogo, quando tira o Kelvin e coloca o Ronald vai pro meio de campo, jogador do Grêmio, né? E o Marlon Gomes faz a lateral direita. Então é um cara que é bem versátil, acabou de ser vendido do Vasco pro Shakhtar, e é um cara que tem uma qualidade de sair jogando, marca bem, corre muito, tem muita habilidade, enfim, é muito bom jogador, tá? É realmente um motorzinho da seleção e jogou demais. Eu tava em dúvida se ele merecia ser o titular da seleção e a dúvida já passou, com certeza.
esse é o meio de campo ideal, com Marlon Gomes e Andrei, os dois jogando demais. E mais aberto pela esquerda, o Alexander do Fluminense, né? É bom porque ele já jogou de lateral, já jogou de meia, então ele consegue fazer tanto na parte da recomposição, tanto na parte da armação, ajudar bastante, por mais que não tenha feito uma partida brilhante. E lá no ataque, o John Kennedy e o Hendrick, os dois jogaram demais. Ali tá dando uma nota 7.6 pro John Kennedy e 7.9 pro Hendrick. Eu acho que pelo menos tinha que estar igual, ou até mais pro John Kennedy. Eu acho que ele foi mais importante na partida até mesmo do que o Hendrick. O gol do Hendrick foi muito inteligente, foi no rebote, aproveitou e fez gol. Mas ele não fez uma grande partida, cara. No segundo tempo, principalmente, ele é substituído. Lógico, é difícil falar que tinha que tirar o Hendrick, mas era necessário. Ou tirava ele ou o John Kennedy. Como o John Kennedy dava para ver que estava mais participativo no jogo, buscava mais o jogo. Eu acho que fez certo em tirar o Hendrick. Colocou o Pirani para recompor no meio de campo, né? E era necessário, pô, não precisa ficar com dois atacantes quando você tá ganhando o adversário pressionando. Precisa ter mais gente nesse meio de campo. Então, ou tirava o John Kennedy ou o Hendrick. E o John Kennedy estava melhor no jogo. E o Hendrick já estava perdendo umas bolas ali no meio de campo, não estava mais aproveitando tantas oportunidades. Acabou sendo substituído. Mas os dois muito bem na partida, os dois decisivos. E que nem eu já falei, para mim, os dois têm que ir para a seleção principal na próxima convocação. E o John Kennedy é um absurdo, cara. As jogadas que ele faz no primeiro tempo, que não terminou em gol, mas que ele puxa pra direita, aí puxa pra esquerda, aí pra direita, aí pra esquerda, aí quando o cara vai pegar, dá um toquezinho pra frente, dá o biquinho, quase faz um golaço antológico, mas o goleiro defende. Entraram o Riquelme do Cuiabá na lateral esquerda. Eu gosto dele, tá? É muito bom na lateral esquerda. O Ronald no meio de campo do Grêmio ajudou bastante na marcação, entrou bem. O Pirani também fez esse motorzinho no meio de campo, também puxou alguns contra-ataques, entrou bem. O Peck entrou muito bem, entrou mais aberto pela esquerda, né? E foi bem. O Luan Patrick entrou no lugar do Michel. O Luan Patrick do Atlético Paranaense, estava no América. Bom jogador também, entrou bem. Mas o principal destaque aqui é o Peck, tá? O Peck foi o que entrou melhor. Destaques da Colômbia agora, cara. Quem que eu posso destacar nesse time? O goleiro, tá? O Guerra. Já queria destacar também que ele tem uma cara de paraguaio, velho. Ele não tem cara de colombiano, tem cara de paraguaio. Mas enfim, foi muito bem na partida. Se não fosse ele, o Brasil teria feito pelo menos mais 1 ou 2 gols. Fez defesa em chute do Hendrick, defesa em chute do John Kennedy. Enfim, foi muito bem na partida. E deixa eu ver aqui. Não recebeu a maior nota da Colômbia, mas deveria, tá? Foi muito bem na partida. O chute de biquinho do John Kennedy. No próprio gol do Hendrick, ele faz uma grande defesa no chute do John Kennedy. No segundo tempo, teve um chute do Hendrick, rasteiro ali de direita, que era um bom chute que ele defende. Então foi muito bem na partida o Guerra, goleiro da Colômbia. Quem mais dá para destacar? O Dias, eu não sei se ele é o jogador que é do Santos. Daniel Dias, que era do Milionário, se eu não me engano. Daniel Ruiz, aliás. Daniel Ruiz. Mas jogou muito bem. A única questão é que às vezes ele sabe que ele é o meio campista principal. Então às vezes ele forçava demais, tentando fazer uma jogada de gênio e errava. Mas em um time encaixado, que o treinador conseguiu falar, porra, você é bom, mas não exagera, entendeu? Sendo direto é assim. Pode render bastante, tá? Porque tem muita qualidade. Ainda entraram Alejandro Garcia, Oscar Pereira, entrou muito bem, tá? Esse Oscar Pereira. O Quinones, o Tanton e o Palácios. Mas os principais destaques aí, o Pereira entrou muito bem, o Guerra é um excelente goleiro, e o Damian, Daniel Ruiz, também foi muito bem no jogo. E o Ceballos, tá? O Ceballos é bom zagueiro também. É isso, esses são os principais destaques da Colômbia. E craque da partida agora, para fechar, craque da partida vai pro John Kennedy. Pô, gostei demais da atuação dele, foi muito bem na partida. E se não fosse ele, pra mim, seria o Marlon Gomes. Jogou demais, tá? Então fica bem representado aí, ou com o John Kennedy ou com o Marlon Gomes, como o John Kennedy. É ele que chuta pro primeiro gol e é ele que faz o segundo gol. Pra mim, o John Kennedy é o craque da partida. E logo atrás dele, Marlon Gomes, que fez um jogo espetacular. Tá ok? Então,
É isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.